Santa Casa da Misericórdia de Redondo, Excelência, Sr. Dr. José Manuel Barão Miro da Silva, ilustre homenageado desta sessão, Sr. Professor Doutor Sérgio Correia, Excelência, Sr. Promotor de Santa Casa da Misericórdia, Reis de Monsaraz e Presidente do Secretariado Distrital da União das Misericórdias, Excelência, Srs. Provedores das Santas Casas da Misericórdia do Distrito de Évora, aqui presentes, Excelências, os três familiares do nosso homenageado, representantes de associações e de instituições e amigos da família do nosso homenageado. Minhas senhoras e meus senhores, está a ser um bocado estranho, mas já há alguns anos, uma pesquisa que fiz no Jornal de Estremoz, nos Brados do Alentejo, isto em dezembro, pelo Natal de 1959, estava lá uma referência muito simples: Automarca Zé Manel. Um bocado estranho, conhecendo, nunca passou pela cabeça que o desenvolvimento da notícia ia ter outro sentido. De facto, em 59, o nosso homenageado acabou a sua licenciatura e o seu pai fez questão de uma cerimónia simples, pública, ali no lar da Câmara Municipal, de oferecer uma ambulância aos bombeiros voluntários da Terra, que na altura disse uma bomba, uma grande máquina, era uma marca Volkswagen, e temos aqui a madrinha da cerimónia, a sua irmã, a senhora Maria de Fátima. Devem-se lembrar da cerimónia. De facto, essa cerimónia da Automarca Zé Manela foi o primeiro gesto do nosso homenageado a favor, em prol daqueles que mais precisavam. No passado mais recente, e falo nos anos 60, ainda cheirava a coelhos, andava nas deambulações da casa da minha avó Inês, da minha tia Gertrudes, ali na rua Poço Novo, mesmo a enfrentar a sua moagem, e também a minha avó Elvira, que era muito amiga, muito próxima do Sr. José Barrancos, e então nessa altura resolvi falar de si. Mas o tempo, nessa altura, era um tempo de brincadeiras e de pensar em outras coisas, né? Que não pensar em obras de misericórdia. Depois veio a escola primária, veio o Estornado Portonense, veio o liceu, e veio a adolescência, e as nossas preocupações são outras, como é evidente. Já mais tarde, isto eu trabalhava em Évora, e a malta, a rapaziada tinha a boleia ali em cima, ali o canto das Amarovas, em frente à loja, ao bolão. E o senhor, com a ser motorista, mandava parar. E havia uma pergunta sacramental, depois dos bons dias, dos cumprimentos, né, dos com licenças: tu és filho de quem? E eu lá respondi: olha, eu sou filho do Zé Zaruja, que deu oficina de motorizados e de bicicletas ali na rua do Matador. E a pergunta repetia-se pelos restantes companhias de viagem. Isto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, muitas. Até que um dia deixei de estranhar a senha introdutória e começamos a falar de outras coisas. Outras coisas mais criativas, mais importantes. No início da década de 70, deixámos de contactar, acabei o curso, não que estivesse afastado daqui da nossa terra, mas estive mais para Elvas e para Campo Maior. Pronto, foi um hiato que não demorou muito, mas a meio, talvez em 92, 93, 94, mesmo com as conversas de café ou de esplanada, em que falávamos muito de história local, pronto, o senhor, eu tinha a pesquisa escrita e o senhor tinha a recolha da memória oral. E de facto, a parte escrita e a parte oral enriqueciam-se e complementavam. E numa dessas conversas, pronto, que não tinham fim, perguntou-me, sondou-me, se estava interessado em entrar para o definitório. Conte comigo. E assim foi. Passei 3 anos, passei 3 mandatos no definitório e comecei a acompanhar mais de perto a ação da Santa Casa. Isto das festas de Natal, do lar, e nas Assembleias Gerais, das quais normalmente era uma pessoa assídua. E de facto foi aí que eu entendi que comecei a conhecer melhor. Pessoa simples, liberal, um conversador nato, com mil e uma história, mas uma pessoa sempre muito preocupada
com a sustentabilidade da instituição. E também muito preocupado com a questão daquelas pessoas que mais precisavam. No fundo, preocupado com a missão de ser misericórdia. Tenho na memória também uma Assembleia Extraordinária. Eu penso que foi em outubro de 1999, em que o Sr. Dr. José Manuel Mira da Silva disse: este é o meu último mandato, ao fim de 36 anos. Este é o meu último mandato, não quero continuar, tenho que haver outro provedor. Na altura, a Assembleia insistiu, e para o apoio recebido, o senhor disse: afinal, vou continuar mais um ano, mas lembra-se, é o meu último mandato. Você se lembra dessa Assembleia Extraordinária que foi razoavelmente concorrida? De facto, lembro perfeitamente. Confesso que só muito mais tarde é que compreendi o significado dessa sua atitude perentória. É o meu último mandato e depois vi outras pessoas. Compreendi, de facto, muito mais tarde, e compreendi isso numa sessão de contexto com o trabalho das misericórdias a nível do distrito e a nível nacional. E hoje, tantos anos depois, revejo essa Assembleia e compreendi claramente a sua atitude. Sim, com a mesma dignidade da instituição como entrou. Sim, com dignidade. Penso que é um gesto de grande altruísmo, só compreensível para quem acompanha a ação das misericórdias e sua gestão a nível nacional. Pouco tempo depois desta Assembleia, fui abordado no Legislador Castelo de Depósitos, se não estou em erro, se queria ocupar o lugar na mesa administrativa. E assim foi. Tive o privilégio, tive o prazer de, durante 3 anos, ter acompanhado o seu último mandato. E, de facto, eu aprendi muito. Aprendi muito, de facto, nesse último mandato. Houve situações simultâneas, coincidentes, em que mostrou sua preocupação. Para os problemas normais decorrentes da gestão da casa, compreendi perfeitamente a sua maneira de ser, que é simultaneamente o quê? Dar continuidade a uma casa, a uma herança que nos foi deixada pelo testamento de Catarina Pires Folgada, de uma instituição que deu lugar à Santa Casa e que está com os doneses há mais de 500 anos. Há 50 anos, mais propriamente em abril de 62, o Ministro da Saúde da altura chamou a Évora, os seus presidentes de Câmara, os vereadores civis, os provedores das Santas Casas, para regular a situação da saúde em termos de parceria. O Estado começou a ter preocupações que não as anteriores. Isto no início do seu mandato. Concluiu a segunda fase e a terceira fase do Bairro de Festas. Foi a abertura efêmera do Centro de Saúde, do Centro de Dia de Serra Grossa. Foi também a abertura do Centro de Dia de Santa Susana. Foi a construção do bloco do Liceu. Muita obra feita, muita obra ficou por fazer. É por isso que há sucessores. Bem, quando nós saímos, quem vier atrás de nós há de dizer: olha, falta fazer isto, falta fazer aquilo. É por isso que os meios se devem renovar e deve haver sucessores. E repito e insisto, nessa sua atitude de continuar, manifestou um gesto de grande altruísmo e de uma grande compreensão a favor da terra e da instituição. Mas, em todo o lado, também há inquietudes, também há desassosselos. Foram muitos. Teve muitas noites sem dormir, muito preocupado. Mas, no fundo, foi a sua grande coragem, foi o grande desafio que tive à frente da instituição durante quase meio século, que levou a ultrapassar essas dificuldades que são normais e que são naturais, decorrentes de uma gestão. Creio que estas palavras não são palavras de circunstância, não são palavras de bem parecer, são palavras ditas com uma forte convicção pessoal. A minha formação pessoal cresceu muito. Nem tudo se aprende nos livros da escola, nem tudo se aprende na universidade.
Aprendi muito consigo, sobretudo na área dos valores. Muito obrigado, doutor, em nome de toda a mesa administrativa, dos órgãos sociais, da Irmandade, todos os presentes. Este testemunho não é testemunho de alguém que nos vai deixar. É um testemunho que é deixado e legado a alguém com quem ainda muito temos a aprender, com quem ainda muito temos a receber. Muito obrigado e um caloroso bem-aja do tamanho da nossa terra à São António Ilustre Redondense. Muito obrigado. Doutor António Alberto. Sr. Dr. José Morral, ilustre homenageado, minhas senhoras e meus senhores, os convidados, incumbiu-me a mesa da Santa Casa da Misericórdia de organizar e presidir a comissão executiva, precisamente da homenagem ao Sr. Dr. José Morral. Foi a homenagem possível, conseguimos realmente montar esta homenagem que fica sempre aquém daquilo que desejaríamos para tão ilustre homenageado. Os meus mais sinceros agradecimentos em meu nome, em nome da mesa administrativa, em nome da Santa Casa da Misericórdia, e o nosso muito obrigado por tudo aquilo que o meu colega e ilustre professor Dr. João Azaruja acabou de mencionar. Era só isto. Muito obrigado. Sr. Provedor da Santa Casa do Vinhedo, Sr. Aurelino Ramalho. Senhor Presidente Honorário da União das Misericórdias Portuguesas, distinto Padre Vítor Milícias, Senhor Presidente da Assembleia da Santa Casa da Misericórdia do Redondo, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Redondo, Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Redondo, Senhor Vice-Provedor, Senhores Mesários, Senhor Presidente do Secretariado Regional do Distrito de Évora das Misericórdias, Senhora Provedora do Landroal, Dr. Zé Manel, excelentíssima família, minhas senhoras e meus senhores. Duas breves palavras sobre este ato. Em primeiro lugar, agradecer em nome do Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de Lemos, o convite formulado pela mesa e pelo Senhor Provedor da Misericórdia do Redondo para esta homenagem ao Dr. José Manuel Mira da Silva. Só a fazer profissionais do Dr. Manuel de Lemos o impedem de estar aqui presente. De qualquer dos modos, gostaria de transmitir ao Dr. Zé Manel as palavras que o Dr. Lemos me pediu para lhe dizer, de que, com muita pena dele não estar aqui presente, está em espírito e reconhece em si um homem de misericórdia. Portanto, foi isto que ele me pediu para lhe transmitir, é isso que eu olhar para si e quero dizer que o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas reconhece o trabalho que Vossa Excelência fez às Misericórdias de Portugal. A segunda palavra é de aquele que devia de estar aqui, que me pedi também ontem à noite, Dr. Caldas de Almeida, Provedor da Misericórdia de Mora e vogal do Secretariado Nacional das Misericórdias, só por uma questão de saúde de um familiar não pode estar presente, mas que se associa, e penso que fez chegar à Misericórdia um fax nesse sentido, esta homenagem que é prestada hoje a este grande homem das Misericórdias. Mas para mim agora teve um sabor especial. Desculpem lá esta modéstia, mas sou neste momento o provedor mais antigo do Distrito de Évora. E quando muito novo cheguei às Misericórdias, tive o grato prazer, e peço desculpa pelo termo, de trabalhar com dois monstros que marcaram as Misericórdias do Alentejo e as Misericórdias de Portugal. O Senhor Provedor da Misericórdia de Évora, o Sr. Manuel Barahona, como Presidente do Secretariado Regional do Distrito de Évora, e o Dr. Mira da Silva, como Primeiro Secretário, e eu, um miudinho de 20 e poucos anos, provedor de uma misericórdia pequenina do Vinheiro,
em segundo secretário destes dois monstros sagrados que tudo deram às misericórdias. Portanto, vejam a emoção que senti quando o Dr. Lemos me pediu para estar presente nesta sessão de homenagem. Ele que tinha chegado pequenito, estar hoje na presença daquele que reconhecidamente foi dos homens que mais deu à misericórdia do Redondo, visto nestas palavras, às misericórdias do Distrito de Évora e às misericórdias de Portugal. Deixem-me contar-lhe, na presença do Sr. Presidente da União das Misericórdias Portuguesas da altura, um facto que passou e despercebidamente que as pessoas não sabem, mas que é nestes momentos que deve ser dito. Quando se começou a discutir na União das Misericórdias Portuguesas o contrato de trabalho entre os trabalhadores e as misericórdias, foi o Distrito de Évora, através do Dr. Zé Manuel Mira da Silva, que, em conversas com advogados do Distrito de Évora, mandou para o clausurado que ainda hoje existe neste protocolo notas que são importantes e que bem fizeram às misericórdias portuguesas. Portanto, não estamos a falar de um homem qualquer. Estamos a falar de um homem que deu à sua terra, deu ao Alentejo e deu ao país tudo melhor. E foi por isso que a União das Misericórdias Portuguesas, no mandato do padre Vítor Melícias, em 11 de dezembro de 1996, atribuiu ao Dr. José Manuel Mira da Silva, provedor da Misericórdia do Redondo, a medalha de Benemérito das Misericórdias de Portugal. A medalha de Benemérito é para aqueles que dão de si em prol dos outros. Foi isso que o Dr. José Manuel Mira da Silva fez durante mais de 50 anos pela sua terra e pelas misericórdias. Mas como são situações simples, e é nessa simplicidade das misericórdias que se vêem as pessoas. Também hoje, a União das Misericórdias Portuguesas se quer associar com uma pequena lembrança ao Dr. Mira da Silva. Uma lembrança simples, como são simples os homens e as mulheres de misericórdia. Uma lembrança singela, como são singelos e simples os atos que aqueles que se dedicam a estas causas fazem. Fazendo bem, sem olhar a quem. Muitas das vezes de cara tapada. Para quê? Para que o seu nome não apareça nos jornais, porque não é disso que nós vivemos. Nós vivemos de fazer de nós para os outros, para aqueles que mais necessitam. Portanto, pedindo ao Sr. Presidente do Secretariado Regional do Distrito de Évora que entregue ao Dr. Mira da Silva esta lembrança, agradeço o Sr. Doutor, em nome das Misericórdias de Portugal, aquilo que fez por elas mesmas. Fique ciente e consciente de que não nos esquecemos de si, porque homens como o Senhor marcam a história de Portugal. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Alfredo Roso. Bom dia, como tive a ocasião de comentar, senhores da mesa, Sr. José Manuel Mira da Silva. Há bocado, o Sr. Provedor contou uma história que o José Manuel perguntava: és filho de quem? E eu, que quando convidaram para associar, ligar que sim, nessa cerimónia, dizia: pá, o que é que eu lá vou dizer? Eles vão dizer isto, vão dizer aquilo, não vou repetir. E há bocado, a propósito do és filho de quem, lembrei-me das várias vezes ao longo destes anos, que enfim, eu já tenho Câmara, que nos encontramos em cerimónias, em inaugurações, em pequenas coisas. E da sua veia faladora. E quando íamos, enfim, a caminho ou do local que ia ser inaugurado, ou ia decorrer qualquer coisa, falava e depois perguntava, mas sempre a querer saber. Falava do que sabia, e sabia muito, e sabe muito, como todos nós o reconhecemos, mas também perguntava aquilo que não sabia ou tinha dúvida. E era uma conversa, sempre uma conversa, até que finalmente chegávamos ao local onde as coisas iam acontecer.
E lembrei-me, diga-se bem, então, será que o Dr. Zé Manuel Silva, tem lá uma biblioteca, em casa já não deve ter onde pôr os livros. Mas a Câmara Municipal também, ao longo destes anos, tem apoiado a edição de alguns livros. Como nós sabemos, há livros que só são publicáveis ou editáveis se houver, como se costuma dizer, à partida, a aquisição de alguns exemplares por parte de algumas entidades. Enfim, aqueles são as editoras a lançá-los de uma forma aberta, esses não têm esse problema, mas há alguns que são assim que acontece. E então resolvi fazer uma pequena recolha desses livros dos últimos vários anos e em todos eles atrevi-me a escrever com um abraço de amizade. Com um abraço de amizade de Alfredo Barroso, Presidente da Câmara. É isso, Dr. Zé Manuel, que lhe queria dar. Não são tão poucos como isso, não são tão poucos como isso, porque, diga-se bem então, já que são, então vão todos, não é? Sejam todos que forem, não é? E, portanto, desde os solitários, eu creio que talvez, desde os solitários ao Alenterra, que são fotografias do Nuno Calvete sobre o Alentejo, ao livro fabuloso do Eduardo Gageiro sobre fotografias do Alentejo e do Miguel Torga, portanto, um texto do Miguel Torga, ao outro livro, A Luz da Cal, do Urbano Tavares Rodrigues e António Homem Cardoso, que também que é um passeio, enfim, uma visita, uma viagem pelo Alentejo. Há um livro de contos do Dr. Telmo, contos da história secreta de Portugal. Depois, têm sido muitos. Este é mais recente, é Vinho em Portugal, os museus e espaços museológicos, onde está o nosso Museu do Vinho. Uma obra do Alberto Pedroso sobre o Bento de Jesus Caraça, semeador de cultura e cidadania. São obras, são recolhas inéditos que foram publicados. Um já mais antigo, Os Começos dos Ganhões, do Aníbal Falcato Alves. Um outro, mais pequeno, do Lino Carvalho, sobre a reforma agrária e da utopia à realidade. Portanto, há aqui de tudo. E o mais recente, este não pus dedicatória, que ela já tem, que é o nosso último guia turístico. Este não tem, este é à parte, este é recente, é de vinho em folha. Dr. Zé Manuel, se me permite, eu dou, ofereço-lhe um, pego num qualquer, a Luz da Cal, sei lá, o Alentejo, um destes, simbolizando a entrega de todos. Agora, o Sr. Presidente Honorário da União das Municipalidades Portuguesas, o Sr. Padre Vítor Menezes. Muito obrigado. Sobre os dois sentidos na mesa, os senhores, meus senhores, caros irmãos da Misericórdia, meu querido doutor José Manuel. Esse é com bom eu ponho como é bom, como é agradável, diria o salmista, e como é justíssimo, acrescentaria eu, estarmos aqui reunidos neste espírito com esta finalidade. Vim muito a gosto para me associar à misericórdia, a este povo do Douro, diria mesmo às misericórdias, ao povo de Portugal, para com eles vivermos este momento que é de homenagem, de justiça, porque é de gratidão, é de aplauso, é de apreço e é de bons votos. Vim expressamente para isto, não só como antigo presidente das misericórdias, chamando a honorário, a emérito, essas coisas, mas também como presidente efetivo da União Europeia das Misericórdias, porque tive o privilégio, recorda-se bem, durante décadas termos lado a lado sonhado os mesmos sonhos, não vou dizer lutado as mesmas lutas, mas trabalhado os mesmos projetos para que em Portugal e no mundo as misericórdias sejam aquilo que nós sonhamos e sonharemos sempre. A expressão da verdadeira cidadania ativa, da verdadeira cidadania da solidariedade. Sou doutor como homem que eu tive o privilégio de ter ao meu lado nestes trabalhos, nestas lutas durante décadas. É um homem dos códigos e das leis, um homem do direito, da justiça, sobretudo.
mas revelou pela sua vida, pelo seu exemplo e pela sua palavra, sempre tão oportuna, ser um homem da justiça entendida dentro de grandes homens do direito e da justiça entendida na sua globalidade total. Como equidade, como epiquia, aqueles diziam os antigos, justiça cum misericórdia. Ou seja, o atribuir a cada um e a cada situação da vida aquilo que é devido na totalidade. Não apenas no rigor da lei, mas na totalidade do ser humano. Por isso é bonito prestarmos uma homenagem como esta, vivendo nesta dimensão de recordar o mecenato solidário de um pai que se alegra com o filho que termina o curso e dá aos homens e às mulheres da solidariedade uma automarca. Ou de recordarmos momentos de tanta solidariedade e generosidade como aqueles que já aqui foram invocados. Foi por tudo isso e sobretudo em homenagem a estes valores, já te chamaram bem, um homem de valores. Toda a sua obra foi uma obra guiada pelos valores, porque podíamos dizer uma ética profunda da própria vida. Homenagear nele os valores é para mim motivo de tanta satisfação, que, dando mais sentido à minha presença, ao facto de ter aqui vindo, do que a qualquer das muitas palavras que gostaria de dizer agora, nesta hora, que eu sinto mesmo a querer saltar da boca, eu queria dar a esta presença o sinal e o sentido de uma homenagem, um agradecimento, um aplauso a estes valores, a estas instituições, a esta cidadania ativa e, portanto, à sua pessoa e a toda a sua obra. Vou-lhe pedir, eu não fiz de Marcelo Rebelo de Sousa com tantos livros, vou-lhe pedir a autorização para significar isto também eu num gesto. Permita-me que eu transfira da minha lapela para a sua lapela o emblema das misericórdias da Europa, dos nossos irmãos que neste mundo em globalização sonham a mesma coisa que nós. Doutor, muito obrigado por ser quem é e por ter feito aquilo que fez e por aquilo que ainda vai fazer. Parabéns.
das Misericórdias Europeias, senhores dirigentes desta e de outras Santas Casas da Misericórdia, senhoras e senhores, meu caro José Manuel. Contar-se-ão dentro de um mês ou dois 60 anos sobre o dia em que conheci o nosso homenageado. Foi no ginásio do Liceu de Camões, convertido em local de realização de provas escritas dos exames nacionais do então 5º ano dos liceus. Dado que partilhámos o mesmo nome próprio, estávamos instalados lado a lado. Logo ali, antes, nos intervalos e nos fins dos testes, o José Manuel evidenciou aquilo que compreendi depois serem linhas permanentes da sua personalidade. A facilidade de relacionamento, a curiosidade sobre as múltiplas fluescências da vida, a visão irónica das coisas. Reencontrar-nos-íamos logo no outono seguinte no Liceu Dom João de Castro, onde fizemos os 2 anos do ensino secundário, já no âmbito da linha conducente ao curso de Direito. Ao longo desse período, e depois, durante os 5 anos da faculdade, a proximidade que nas salas de aula a nossa identidade onomástica acarretava foi-se somando uma crescente amizade feita de afinidades e de comuns objetos de interesse e também de complementaridade entre aspectos da maneira de ser de cada um. Num liceu e numa faculdade de escola, fomos abrindo para a vida e ganhando autonomia na visão pessoal sobre o mundo e a sociedade portuguesa. Não obstante os constrangimentos próprios do tempo político e a orientação conservadora da maioria do pequeno núcleo de professores, o curso de Direito foi-nos paulatinamente proporcionando instrumentos de comparação e de análise crítica. Nas matérias do direito privado, como nas do direito público, adquiríamos acesso a fontes doutrinais e a modelos institucionais de países como a França e a Itália. Paradoxalmente ou não, na área do direito público, Marcelo Caetano abria-nos os horizontes das experiências constitucionais e da cultura política anglo-saxónica. Timidamente ainda o influxo da cultura jurídica germânica ia-se fazendo sentir, sobretudo por obra de mestre de matriz ideológica tão distinta como eram Cavaleiro Ferreira e Isabel Magalhães Colasso. Ao longo dos anos de faculdade, José Manuel Mira da Silva destacou-se como um dos melhores alunos do nosso curso. A inteligência, a capacidade de trabalho, o gosto pelo direito como técnica e arte de pensar, aliaram-se para fazer dele o jurista de escola que mais tarde, designadamente na nossa Faculdade de Direito de Lisboa, daria valioso contributo para a formação de juristas das gerações seguintes. Ao mesmo tempo, a sua personalidade irradiante,
tornou-o bem conhecido e geralmente estimado no meio académico. Retratar em breves traços um ser humano na sua complexidade é tarefa sempre condenada à incompletude. Consciente de que não é tudo, sublinharei pelo meu lado, desde logo, o caráter genuinamente amistoso, a coragem perante a adversidade traduzida na alegria de viver e no sentido do humor, a inteligência servida pela vivacidade do raciocínio e pela agilidade no debate, a vasta cultura apoiada numa memória excepcional e numa inextinguível curiosidade, a sensibilidade liberal. Outros estarão melhor posicionados, e já o fizeram, para sublinhar a sua fidelidade ao torrão alentejano e aos laços de família. Não posso, no entanto, deixar de fazer uma breve alusão à família do José Manuel Mira da Silva, uma família de cujas características ele é ao mesmo tempo um epígono e uma força motriz. Ao longo dos tempos em que fomos colegas de liceu e de faculdade, beneficiei, com outros, do generoso convite dos seus pais, Sr. José Martins da Silva e Sra. Dona Margarida Barona Mira da Silva, para passar as férias da Páscoa no Redondo. Essas repetidas férias, feitas de convivência calorosa, do espírito da Semana Santa, marcado pela procissão do Senhor dos Passos, não sei se é assim que se chama, e pela missa da Aleluia, mas também da ferra, dos bailaricos, dos banhos no tanque da Quinta do Convento, são uma das recordações marcantes da minha juventude e, por certo, de outros que viveram a mesma experiência. Por força desses tempos, um sentimento muito especial me ligará, enquanto viva, aos pais do José Manuel, aos seus irmãos, a primos e outros seus amigos do Redondo, com quem convivi então, a empregados da casa, dos quais destaca a figura para nós tutelar do Sr. Jacinto. Numa espécie de camarata, onde o José Manuel e os rapazes seus convidados se acomodavam e onde só um ser do sexo feminino tinha entrada, uma idosa empregada, a Fátima, lembram-me que era a Senhora Maria, que nos tratava com paciência maternal, assistimos numa noite à explosão de alegria com que José Manuel anunciava que a Luísa tinha aceito o seu pedido de namoro. O entusiasmo barulhento com que a notícia foi acolhida traduzia de grande apreço esse entusiasmo dos amigos, aquele que comunicou a notícia e que também explodiram a rir com ele. Traduzia o grande apreço que a Luísa generalizadamente merecia e uma espécie de visão profética de que ela seria para o nosso amigo José Manuel uma companheira ideal. De mão dada com a Luísa e sempre perto de sua mãe e dos seus irmãos, o pai partira cedo, o José Manuel construiu a sua vida em termos que refletem a sua vincada personalidade ao não se coadunarem com qualquer modelo habitual. A fidelidade à raiz alentejana faria dele um gentleman farmer, imune à tentação do absentismo. Mas a sua vitalidade cultural manteve-se durante largos anos através do ensino universitário e sempre através da leitura e da reflexão crítica, sem se deixar escravizar por uma advocacia intensiva, para a qual dispunha de todos os atributos, manteve com ela, no entanto, o contacto suficiente para aproveitar dessa milenária forma de atividade aquele misto de independência, criatividade intelectual e elegância de espírito que, ao longo dos tempos, tem distinguido o advogado. E agora, Zé Manuel, esta pergunta que te faço coloco-a também a mim, que me encontro no mesmo marco miliário da existência. O tempo que nos resta não será muito e depressa correrá, dada a velocidade com que a vida se desenrola. Dispensarias, por certo, de boa vontade, no ambiente de crise que nos rodeia, em Portugal e no mundo, uma crise que abrirá provavelmente caminho para uma nova fase histórica que já não será a nossa. Conhecendo como te conheço, tenho a certeza de que, à escala em que te defrontares com os ecos desses magnos acontecimentos, continuarás a dar o contributo que de ti seja legítimo esperar para que, à tua volta, a mudança possa decorrer sem que se ignorem os valores cuja observância fez de ti aquilo que és e serás a nós temos aqui uma recordação que vamos oferecer com grande gratidão e com muito apreço ao nosso homenageado. É uma recordação em nome da Santa Casa, em nome da Irmandade, em nome de todos. Presidente, o representante das confrarias
Europeias das Misericórdias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssimo Sr. Representante da União das Misericórdias Portuguesas e do Secretariado Regional, meu querido amigo José Manuel Servo Correia e, enfim, queridos irmãos da Misericórdia do Redondo, exercendo ou não atualmente funções nos órgãos sociais. Eu fui convidado para provedor da Misericórdia do Redondo logo no mês em que residi para o Redondo. E quem me convidou, e lembra-me perfeitamente onde foi ali à porta da farmácia, perto do café. Foi um grande amigo do meu pai, o Sr. Domingos Moraes, mais conhecido do Redondo pelo seu nome de infância, porque chamavam os amigos de infância. Era o Besnica. E o Besnica disse que o provedor da Misericórdia tinha morrido, que era um professor que eu mal conhecia, e havia uma vacatura completa, ninguém se interessava, que não se podia deixar e tal. E eu disse que tinha chegado naquela altura, conhecia ao Redondo a sua classe festiva, das festas, dos jantares, dos passeios, dos bailarinos, dessas coisas, mas não conhecia propriamente o meio social, enfim, aqui. E convenci o Besnica, como nós dizíamos todos, o Sr. Domingos Moraes, a ficar 3 anos provedor. Eu entraria para a mesa, ao longo destes 3 anos eu iria conhecendo melhor a terra e a própria instituição. Recordo perfeitamente quem eram os membros, digamos assim, da mesa com que estreiei, mas já todos morreram. Eu era muito novo, eles eram mais e foram morrendo aos poucos. E recordo todos com saudade. Eram aqui homens simples, do Redondo, pequenos agricultores, como o Manuel Saraiva, comerciantes, como a pessoa que trabalhava ali no estabelecimento do teu avô, etc. Várias pessoas desse tempo. O Sr. Saramago da Câmara, o Sr. Pedro Molecas, talvez o mais dedicado e que mais vivia, sem qualquer espécie de interesse pessoal, nem aquele interesse político de promoção da terra. Era realmente o amor aos pobres, aos humildes e portanto, foi nessa primeira mesa. Depois, ao longo de 40 anos, é possível justificar. Eu vou recordar-me a todos, mas era impossível agora enumerar, limitei-me em nome dos primeiros, depois do Sr. Besnica Moraes, recordo perfeitamente, era uma pessoa extremamente dedicada, quer dizer, era uma pessoa que aquilo fazia o possível para fazer bem. Depois fui, ao longo de tantos anos, acontecem muitos acontecimentos também. Agora aqui, para invocar, porque seria a mesma coisa que, digamos assim, estar-se a autoelogiar. As coisas obras que se fala consoante as épocas. E dentro dessas épocas em que eu, quando disse que ia sair, marquei um limite temporal. Não há ninguém que não se quer. A questão tem que ser resolvida, estou há muitos anos e gosto de sair na altura em que, enfim, enquanto me pedem para ficar e não me aplaudem. Felizmente a situação resolveu-se e já temos o professor e a sua equipa, etc. Já eu às vezes penso estes anos todos o que ocorreu de grande e de substancial numa instituição como a União das Misericórdias Portuguesas, como a Misericórdia do Redondo e sobretudo no país. E ao contrário do meu querido amigo Sérgio Correia, eu sou mais otimista. Está claro que há crise, é evidente que há crise, passam-se governos mais felizes, menos infelizes, mais da nossa simpatia ou da nossa desconfiança, mas quando eu olho em 40 e tal anos do nosso país, progrediu-se muito, nestes 40 e tantos anos, eu não estou a distinguir regimes, estou a dizer a própria sociedade portuguesa. E é evidente que eu, à semelhança da maioria esmagadora dos provedores do país, tenho hoje uns serviços e apoios incomensuravelmente melhores do que tinham há 40 e tantos anos. Quer dizer, as necessidades sociais hoje estão mais, digamos assim, resolvidas, melhoradas, de uma forma que nós às vezes nem damos por isso. Ainda me lembra do antigo asilo, os lar, claro, eles não passavam fome, então nem estavam à chuva.
Mas o número de satisfação, de qualidade de vida, de alimentação, de vestuário, as receitas públicas eram muito pequenas, grande parte era a caridade das principais causas da terra e também, nesse tempo, ajudas circunstanciais. A pouco e pouco foi alargando o que nós hoje chamamos de um Estado social. E a partir daí não há dúvida nenhuma que o lar de hoje, enfim, e sei que há outros melhores, mais modernos, mais atualizados, e conheço até alguns, mas de qualquer das maneiras hoje a situação das pessoas com carências, as carências são talvez hoje mais de outro tipo, carências afetivas, de estruturação familiar, mas a melhoria é enorme. O mesmo se diga na campo da saúde, o problema aí é mais complexo, porque nesse tempo havia o legado de saúde e havia sobretudo a dedicação dos clínicos desse tempo, não é? Faziam a medicina de graça, etc. Hoje começou-se aqui pelo centro de saúde, nesse tempo não era centro de saúde, agora centro de saúde, na medicina preventiva e tal, depois foi-se alargando a vários setores e eu hoje penso, abençoados 40 anos, desde que o meu pai sou 50 anos na satisfação das mínimas necessidades coletivas e que revela mais que o elogio de qualquer governo ou qualquer sistema a própria evolução da sociedade portuguesa. Portanto, não há razão nenhuma porque a sociedade portuguesa, independente do governo A ou C, do partido B ou D, digamos assim, não possa melhorar o que lá tem. Abençoados, 40 anos abençoados para nós realmente aquilo que assistimos. Eu direi talvez pus um grãozinho de areia nesse edifício, muito pequenino, mas assisti a ele, digamos assim, e não há dúvida nenhuma que eu tenho esperança que, para além das tais crises, sejam superadas mais ou menos transitoriamente e sejam resolvidas. De perspectivas que nós nem sequer visionamos. Esperamos que isso suceda e é isso, portanto, a minha convicção, a minha esperança e o meu otimismo. Nunca pensei que o mundo está pior, que a coisa vai evoluir, pois evidentemente que há coisas mal em todas as épocas. Outro aspecto que eu queria referir, e que talvez não fosse aqui referido, foi a evolução, digamos assim, institucional das misericórdias, não é? Eu vim ainda do tempo em que as misericórdias e tudo isso dependiam muito do poder estatal, não havia muita vida institucional, era o Presidente da Câmara que arranjava um provedor e tudo isto, em linhas gerais, né, certo? E assistir depois do renascimento institucional. Felizmente que até o professor que seja for quer contestar na Assembleia Geral. Felizmente, como ainda este ano, houve 2 listas para a misericórdia. Tudo isto mostra realmente, apesar da gente dizer ninguém tem liga, ninguém tem interesse, não, há realmente um reforço da vida institucional das instituições, que são eletivas, etc. Um aspecto. E, felizmente, já com uma educação cívica razoável, essas pessoas fazem parte de 2 listas, continuam amigas, Outro aspecto foi aqui pouco referido e que é muito delicado, mas talvez o Sr. Padre Vítor Ministro possa explicar, tem sido as relações com a Igreja, que têm raízes muito antigas, não pensem agora, vem do século XVIII e XIX, e todas raízes de dificuldades, não é raízes, dificuldades muito antigas. Até para o Estatuto das Misericórdias, que era extremamente ambíguo. Portanto, o Estatuto que eu conheci, quando entrei para a Misericórdia, digamos, era um Estatuto de 1880, remodelado na fase mais laicista, em 1913, em que estava riscado, é o termo, riscado, toda qualquer referência à religião. 1913, quem souber de História de Portugal sabe mais ou menos do que é coincidia. E esse estatuto é que estava em vigor. Claro que não era muito respeitado, as pessoas não ligavam muito, mas era o que estava em vigor. Felizmente, aprovámos o estatuto no meu tempo, que liga à sua tradição histórica cristã, tanto que é hoje uma pessoa coletiva de direito eclesiástico, direito canónico, mais precisamente, aprovado pela autoridade canónica, e numa altura em que se houve uma relação dos estatutos. Não é que todos os problemas estejam resolvidos, mas foi uma coisa que eu estou satisfeito de ter feito pela misericórdia. Foi uma época em que se resolveu esse assunto, mas tenho satisfeito
ter contribuído para uma restitucionalização das misericórdias. Era um assunto muito espinhoso, seria caso para entregar-me se isto a um professor de direito administrativo, tal, e tinha-me aqui à mão. O ilustre professor de direito, mas realmente até agora ainda não foi preciso. E, portanto, era só isto que eu queria dizer. Quero dizer que estou muito contente com a expressão da vossa amizade, como a de uma homenagem, eu julgo sentida, tenho a certeza que é sentida, as palavras todas que me dirigiram, cada um na sua posição e na experiência que teve de contacto comigo ao longo destes anos. A todos agradeço muito. Não vou dizer que estou comovido, eu não sou para me comover, senão na tristeza, na alegria, eu sou de temperamento jovial, não é? E, portanto, porque é que não é de estar contente? Porque é que não é de... E não preparei discurso, não sabia o que é que iam dizer, eu não sabia. Não sabia que eram as palavras adequadas, mas de qualquer das maneiras, quero agradecer a todos, à mesa administrativa, que tenho as minhas relações, digamos, aos irmãos que desempenham outros cargos e que estão prontos para os realizar. Não se esqueçam de fazer o que puderem, mesmo Paulo, como dizia, nisso da cor do doutor Sermo, não é? Já estamos no outono, não é? No outono. E a vida não poderá ser, por prazer, de coisa muito comprida. Mas os tempos que cá tiverem, terei sempre muito gosto em ir à misericórdia. Eles até foram simpáticos, mudaram a Assembleia Geral, que era realizada no Salão das Festas, para a própria igreja, que era para eu não subir as escadas. Nem fizeram nada que seja anti-história, que está aqui historiadores, porque as Assembleias das Igrejas das Misericórdias eram as próprias leis, até as eleições, não é? Portanto, está certo. Ninguém não concorda, mas se concordassem se concordassem dizer tudo, a vida seria um bocado sem sabor. E, portanto, já me disse várias vezes, não. Bem, estamos assim, é só dizer estas palavras muito simples, para dizer que estou muito alegre, muito contente de se mostrar esta amizade para mim, todos, cada um no seu papel, as prendas, tudo isto alegrou e vamos lá, uma pontilha, incomodou. E, portanto, muito obrigado a todos e até sempre. E se quiserem... Conviver os puderem. Mas é verdade, mas tenho Isabel, Muito bem, não. muito bem, é isso que lhe venho dar os parabéns. Então, Eu sei piada porque o Azaruja disse que eu era pequeno para lutar a morar na frente da vaca. é o que pergunta toda a gente, tem quem, então quem és filho? Quem és filho? Perguntou-me mais 10 vezes. Mas isso é verdade, Isabel. E não foi só ele, é toda a gente. Mas isso era de antes, agora tem outra refrão. Agora é, então que novidades há? Eu não convido, só tenho a televisão. Então quem é que sabes mais? Isabel, agora vamos para cima.